com grande alegria que nós vamos cantar então essa próxima música, que se chama Grande Alegria. Vamos cantar então. Não achei nenhum outro melhor para falar. Não, nós vamos ficar em pé então, para cantar essa música ao som dos instrumentos. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas essa mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Bom dia, crianças! Quem está feliz hoje de estar aqui? Todo mundo, eu também estou muito feliz, porque hoje é sábado e nós podemos ir à igreja louvar a Deus, não é verdade? Bom, hoje a tia vai contar uma história para vocês, que o tema dessa história é Fazendo a Diferença. Certo dia, as crianças estavam na escola para mais um dia de aula, e a professora trouxe um amiguinho novo para apresentar para a turma, e disse: crianças, deem boas-vindas ao novo amiguinho, esse é o Lucas, e trouxe a criancinha para as crianças conhecerem. Só que o Lucas, ele era diferente, e as crianças perceberam que ele era diferente. E uma das crianças perguntou: professora, ele é de outro país? E ele falou: não, eu sou uma criança especial, eu sou diferente. Então a professora logo tratou de explicar para que todos entendessem. Ele tinha síndrome de Down.
Vocês sabem o que é síndrome de Down? Uma criança, quando o bebezinho está lá na barriga da mamãe, está sendo formado o bebezinho, acontecem algumas multiplicações nas células para que o bebê seja formado e ele cresça e torne um bebezinho para nascer. Durante essa multiplicação, acontece uma transformação e fica faltando uma célula, que depois a criança nasce com uma diferença no rosto, né, algumas diferenças para andar, para falar. E ele, com o tempo, cresce, vai para a escola, só que ele tem um formato do rosto um pouco diferente das outras crianças normais. Então, as crianças acharam ele diferente, mas o trataram muito bem naquele dia. E aí, o papai e a mamãe de todas as crianças foram buscá-los na escola. E uma das crianças falou, olha, papai, aquele é meu amiguinho novo, é o Lucas. O pai olhou e viu que ele era uma criança diferente. E falou, como pode uma criança assim estudar nessa escola? Eu não vou admitir que vocês estudem com uma criança assim. E todos os pais começaram a ficar bravos e não queriam que seus filhos estudassem e ficassem perto do Lucas. E falaram para seus filhos, eu não quero vocês perto dessa criança. No dia seguinte, Lucas chegou na escola e os amiguinhos começaram a tratá-lo diferente. Começaram a sentar longe dele, ficaram olhando feio para ele, diferente, e ele começou a ficar triste, porque ele estava se sentindo desprezado por seus amiguinhos. A professora notou aquilo e falou com as crianças, crianças, não tratem o Lucas assim. Aí as crianças falaram, mas meu pai falou que não é para eu ficar perto dele, senão eles vão brigar comigo quando eu chegar em casa. Eles não querem que eu estude perto de uma criança assim. A professora percebeu, então, que os pais estavam fazendo as crianças ficarem longe de Lucas e chamou todos os pais para uma reunião, para explicar e entender o que estava acontecendo. Todos os pais chegaram e a professora explicou para eles que Lucas estava ali na escola, como todas as outras crianças, queria aprender também. Só que os pais não queriam que os seus filhos ficassem ali junto de Lucas. E começaram a questionar a professora e falar que não queriam. E a professora falou que não via nenhum problema, porque ele era uma criança normal. No meio dos pais, havia o pai do Lucas. E o pai do Lucas pediu para a professora para ir lá na frente e falar com os outros pais das crianças. Ele chegou e explicou o que aconteceu quando o Lucas nasceu. Ele e a mulher dele queriam muito ter um filhinho. E eles pediam para Deus todos os dias que eles queriam ter um bebê em casa. Deus mandou o bebê. Chegou o dia do Lucas nascer. E lá o papai estava tão ansioso, querendo ver seu filhinho. Só que, rapidamente, assim que ele nasceu, os médicos o levaram para uma UTI. UTI é um lugar onde as crianças ficam quando nascem, quando elas têm algum probleminha, ou precisam que as pessoas fiquem mais atentas, cuidando delas. E ele não pôde ver seu filhinho. E ele ficou muito triste, porque queria pegar seu filho no colo e conhecer seu bebezinho, que ele tanto esperava. Depois de algumas horas, o médico veio e explicou para ele, seu filho nasceu com síndrome de Down, então não pode ficar agora no quarto, ele vai ter que ficar um pouquinho na UTI sendo observado. Passou algumas horas e o papai pôde conhecer o Lucas, que ele estava no colo da mamãe no quarto. E ele ficou, antes disso, com muito medo. O que é síndrome de Down? Como é que ele é? Será que ele tem algum defeito? Como é que é? Ele ficou muito assustado. Mas quando ele olhou para aquela carinha linda do Lucas, ele ficou muito feliz e ficou muito apaixonado pelo seu bebê. O Lucas foi crescendo, o papai precisava levá-lo ao médico para ter alguns exercícios para fazer, porque ele não conseguia andar. Com 2 anos de idade, o Lucas começou a andar. Demorou muito para ele falar. Depois de um tempo que ele começou a aprender a falar, ele começou a se desenvolver como uma criança normal e pôde ir para a escola. E aí, na escola, ele pôde conhecer novas crianças e ter uma vida normal como as outras crianças. Os pais daqueles alunos que estavam ali na escola, que estavam bravos no início, pararam para pensar, poxa, coitado dele, ele queria tanto um filho e Deus mandou um filho, mesmo sendo especial, e eles se arrependeram e pediram desculpa para o pai do Lucas. O pai do Lucas falou, eu entendo vocês, eu também estava assustado quando eu ouvi do médico essa palavra, síndrome de Down. Então, hoje eu entendo que ele é um filho muito especial e deve ser amado como qualquer outra criança. Então, a tia trouxe aqui uma foto para vocês de algumas crianças que são diferentes. Algumas usam cadeira de roda porque não podem andar, outras são cegas, usam muletas e óculos escuros. Todos nós somos diferentes, mas para Deus todos nós somos iguais. E nós devemos amar um ao outro, ao nosso próximo. Não devemos discriminar, não devemos separar deles, não devemos ficar longe. Nós devemos tratá-los igualmente, como nós gostaríamos de ser tratados. Então, Deus nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo, o nosso coleguinha, como nós amamos a Ele. Então, a partir de hoje, nós não devemos fazer diferença de ninguém, porque nós todos somos iguais para Deus. Tá
Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido e que possamos ser bons amiguinhos na escola de todos os nossos coleguinhas. Tá bom? Vamos orar? Querido Papai do Céu, nos ajude a sermos bons coleguinhas na escola. A aceitarmos as nossas diferenças e amar ao nosso próximo. Fica conosco neste dia, nos dando um bom sábado. Em nome de Jesus, amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Chegou a hora de todos participarmos, devolvendo nossos dízimos e as nossas ofertas. A oferta deste sábado é local e para o sábado que vem é para o Ministério da Saúde, né, Adventista Health. E para lembrar vocês, aqueles que não estavam aqui na igreja no início, este cartãozinho verde, esse envelope verde está nos bancos aí, é para que vocês puderem, vai ser por quartos sábados, para que possamos comprar novos microfones para maior engrandecimento e louvor ao nosso Deus. Convidamos aos diáconos e a diaconisa do dia que possa recolher a oferta, as crianças possam vir à frente e recolher a oferta, depositar a sua oferta. Querido Pai, te pedimos que aceite essas ofertas e esses dízimos em seu nome, que o Senhor dirija esse dinheiro para engrandecer a sua obra aqui na terra e que cada vez mais podamos tocar mais corações para descobrir o seu amor, a sua misericórdia e o seu plano para cada um de nós. Isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queria agora chamar a Nicole, que vai fazer a segunda leitura da transferência do Dadá e da Letícia para votação.
a Gosford Seventh-day Adventist Church. Eu, como secretária da igreja, proponho que esses assuntos sejam aceitados. Quem tiver de acordo, por favor, levanta sua mão direita. Muito bem. Chamar agora a equipe do louvor, que vamos cantar mais uma música. Vamos ficar em pé então para cantarmos o hino Santo Somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor. Digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor, Santo somente é o Senhor. Mais uma vez. Santo somente é o Senhor, digno de adoração, Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração, Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, Santo somente é o Senhor. O coro. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Podem sentar. Queria chamar agora o Fernando e a Marina, que eles receberam a sexta semana passada do programa de oração do Ministério da Mulher. Então, hoje eles vão falar para quem que eles oraram a semana inteira. Nós oramos por uma família, amigos e irmãos que nós conhecemos há 33 anos, conheci-os
na chegada aqui na Austrália, no aeroporto. E a partir desse momento nós nunca ficamos inseparáveis. A família Pereira. Queria então agora convidar todo mundo que puder para a gente se ajoelhar e vamos dirigir a palavra ao nosso Senhor. Querido Pai que está no céu, queremos te pedir perdão dos nossos pecados. Queremos agradecer pela imensa misericórdia que o Senhor tem e pelo amor infinito que o Senhor tem a cada um de nós. Pai, queremos te pedir que essa semana toda que foi orado pela família Pereira, que o Senhor continue com eles, que o Senhor ilumine o caminho e que siga dando força e guiando o caminho deles para seguir forte e firme no amor ao Senhor. Queremos te pedir também, Pai, que agora que vamos ter a pregação do pastor André, que não seja ele que esteja falando, mas que seja o Espírito Santo utilizando a boca dele, para que a mensagem que ele diga seja a sua mensagem, que ela toque no nosso coração, que ela nos ilumine e que possamos sair daqui mais certos do que nunca, na promessa que o Senhor fez da salvação e que nós podermos engrandecer a nossa fé para receber a graça que o Senhor dá a todos nós. Fique com a gente, fique com o pastor André nesses momentos que se seguem, isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui hoje para louvar o nome do Senhor, mas especialmente também para ajudar o irmão Bill a concretizar um sonho, que ele falou para mim que ele sempre teve um sonho de tocar um hino na gaita, mas ele nunca tocou nada, nunca conseguiu aprender nada. Então, hoje vai se realizar esse sonho do irmão Bill, tocar esse hino. Nós vamos tocar Jubilosos Te Adoramos. Então, eu e o irmão José Aldônio estamos aqui para dar suporte ao nosso irmão aqui.
Nunca é tarde para você realizar os seus sonhos, né? Nunca é tarde. Irmãos, um bom dia a todos, um bom sábado. Como vocês estão? Tudo bem? E os 10 dias de oração? Alguns vieram falar comigo e disseram que tiveram dificuldade, que o material é muito extenso. E eu concordo, né? Por isso, eu acho que a gente não devia ficar preso a nenhum formato, engessado a nenhum formato. Mas eu queria incentivar você a percorrer o material. Mesmo que não tenha encerrado, leia o material. O material está ali, é muito bom. Depois da leitura do material, sua percepção da relação com Deus, da oração, certamente vai mudar. Eu não sei se alguns estão jejuando hoje, é provável que sim. Eu tinha feito o propósito das 24 horas completas, né? Mas ontem à noite o pequeno grupo foi complicado, viu? Eu acabei beliscando uns 2 pãezinhos de queijo, né? Mas disse não, pelo menos durante a parte clara do dia, não é? A mente desobstruída, o corpo mais leve. Mas faça disso um hábito também, é bom, não é? O objetivo desses 10 dias de oração é justamente desenvolver em nós o hábito. E ontem nós conversamos num pequeno grupo que só há uma maneira de se aprender a orar, que é orando, não é? Ninguém aprende a orar assistindo seminários de oração, lendo livros de oração, isso ajuda, mas só se aprende a orar orando. A respeito de ontem à noite, nós tivemos ontem o pequeno grupo da celebração, né? Então os 4 pequenos grupos se reuniram. Não tínhamos todos os grupos, mas tínhamos uma representação dos grupos. Está aí uma foto, né? Está meio claro, mas está uma foto, que se olhar para a televisão ali dá para ver melhor. Mas tínhamos mais de 50 pessoas ontem, foi muito legal, foi muito gostoso, o momento de confraternização. Eu não creio, irmãos, numa igreja saudável sem pequenos grupos. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que a igreja primitiva, ela estava constantemente se reunindo nas casas, partindo o pão e repartindo a palavra de Deus, não é? E é fundamental que isso aconteça. Não vou dizer todos os dias, né? Porque seria meio complicado. Mas pelo menos a cada sexta-feira, nós temos o privilégio de nos encontrarmos como irmãos, nos lares, e podermos compartilhar desse momento social, o partir o pão, e depois o espiritual, o partir a palavra. E se você não tem experimentado, una-se a um pequeno grupo. Eu quero incentivá-lo. Faça disso um seu estilo de vida. Pequeno grupo não é um programa da igreja. Pequeno grupo não é uma atividade da igreja. Pequeno grupo é a maneira de nós vivermos a nossa vida espiritual como igreja cristã. Recado dado, entendido? Muito bom. Ontem foi muito legal. Proximamente, segundo semestre, teremos um segundo encontro. E vamos convidar você para que esteja conosco também. Seguindo a nossa série doutrinária, né? Hoje é o segundo sábado dessa série. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1 ao verso 10. E hoje nós vamos compreender um pouco a respeito da origem do mal em si, a natureza pecaminosa e a solução de Deus para ela. João capítulo 3, verso de 1 a 10. Ao abrir a sua Bíblia, vamos ler o texto, depois farei uma breve oração. A Bíblia nos diz o seguinte, em João capítulo 3, verso de 1 a 10. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Querido Pai, abrimos a Tua palavra agora, Senhor. E nós carecemos tremendamente que Teu Espírito venha iluminar a nossa mente e nos ajudar a compreensão da mesma e do Teu plano para a nossa vida.
É com humildade que eu me coloco diante de Ti, Pai. Te peço que venha ungir os meus lábios e de alguma forma possa transmitir essa mensagem poderosa de Tua palavra. Dá-nos a todos uma mente e um coração disponível e humildade diante de Ti, para que unicamente o Teu nome seja honrado e glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. O nascimento é algo espetacular. É um momento único. E aqueles que são pais sabem mais ou menos do que eu estou falando. Eu lembro vividamente o dia que minhas duas filhas nasceram. Lembro de Andréia quando nasceu. Foi meio de surpresa, não é? Porque estávamos de férias em Recife, dormindo à tarde, aquele soninho gostoso. Quando Ângela me acorda gritando, a bolsa estourou, a bolsa, não é? E eu acordei no susto, achei que era um ladrão querendo a bolsa, né? Até eu entendi que era a bolsa que tinha estourado. Não é? Nunca cheguei tão rápido, não é, ao centro da cidade de Recife quanto naquele dia. Um percurso de 40 minutos, acho que em talvez menos de 10 minutos chegamos lá. Mas lembro bem, lembro de Adriana, já foi um pouquinho diferente. Horário marcado, chegamos para a cirurgia, entrei na sala de cirurgia pela primeira vez, assisti à cirurgia, não é? Lembro que no momento em que o médico foi tirar ali, ele colocava a mão e não adiantava. Ele chamava e tentava e não vinha. 3 vezes ele tentou e ela não vinha de jeito nenhum, né? E teve que chamar uma outra médica com a mão menor. E aquela médica com a mãozinha menor, a pediatra foi lá e conseguiu puxar. E eu digo, essa criança não vem, né? Até que depois puxou, né? Até hoje, quando eu chamo, ela demora a vir. Eu acho que é influência intrauterina, né? A medicina explica isso aí. O nascimento sempre é um momento especial. Mas naquele dia Jesus apresentou uma impossibilidade. Pode um homem nascer de novo, nascer segunda vez, sendo já velho? Você percebe o drama do que Jesus está pedindo aqui? Jesus está dizendo a Nicodemos que um novo nascimento tem que acontecer. De acordo com a Bíblia, nós nos deparamos com algumas impossibilidades na vida. Há uma lista delas que a Bíblia fala. Nós não podemos, por exemplo, de acordo com a Bíblia, mudar a cor da nossa pele. Você não pode fazer isso. Alguns tentaram, né? Michael Jackson falhou, né? Vividamente falhou. Você pode ter umas boas férias num lugar de sol, pegar um bronzeado, mas você não muda a cor da sua pele. De acordo com a Bíblia, um leopardo não pode mudar as suas manchas. Um camelo não pode passar pelo fundo da agulha. O homem natural não pode se agradar do que é espiritual. E um homem velho não pode nascer de novo. São impossibilidades. Mas certamente você está pensando aí, não é, na sua mente, tudo bem, mas Deus pode. Ele pode mudar a cor da nossa pele. Ele pode mudar as manchas do leopardo. Ele pode fazer um camelo passar pelo fundo da agulha. Ele pode fazer pessoas que nasceram carnais se tornarem espirituais. Deus pode fazer um adulto nascer de novo. Mas você só responde isso porque você já conhece o texto bíblico. Senão você não responderia com essa velocidade. Deus pode. Mas talvez tenhamos respondido rápido demais e não tenhamos percebido a gravidade da cena. Eu queria que você entendesse a gravidade daquele momento. Quando Jesus está ali diante de Nicodemos, e ele diz a Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos estava aqui como num quarto pegando fogo, cujas maçanetas são altas, e ele não consegue alcançar. E Jesus disse, vem para fora, você tem que sair. Mas como? Nicodemos era como um marinheiro no mar, num barco à vela, precisando do vento para chegar ao seu destino, mas o vento não vem, e ele não pode fazer nada, e ele não sabe como. Já passou pela sua cabeça algumas vezes, ao ler esse texto, quão estranho foi também a maneira como Jesus se dirigiu a Nicodemos? Antes mesmo de Nicodemos dizer qualquer coisa, fazer qualquer pergunta, dizer inclusive a razão da sua vinda, Jesus olha para ele diretamente assim, a queima-roupa, e diz, você precisa nascer de novo. Não é estranho isso? O contexto aqui é muito importante. Perceba em João 2:23, foi o texto inclusive que nós usamos alguns dias atrás, João 2:23. A Bíblia diz que Jesus estava em Jerusalém pela Páscoa, e durante a festa, muitos, vendo os milagres que ele fazia, creram no seu nome.
Jesus estava ali, muitos haviam seguido a ele. Depois, no capítulo 3, verso 2, perceba o que Nicodemos diz quando vem a Jesus. Ele diz: Rabi, nós bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se não for com ele. Em outras palavras, Nicodemos estava entre aqueles muitos durante a festa da Páscoa que viram os milagres feitos por Jesus e de alguma forma passaram a crer que Jesus tinha realmente alguma coisa com Deus. Isso era muito encorajador, sabe? Ter aqueles muitos agora seguindo Jesus Cristo. Porém, no mesmo capítulo 2, verso 24 e 25, nós encontramos o texto que prepara o caminho para a resposta de Jesus. Não tão entusiástica, né? Aquela bajulação de Nicodemos. Porque o verso 24 e 25 do capítulo 2 que diz que Jesus não se confiava àquelas pessoas, porque conhecia todos eles. E ele não necessitava que ninguém falasse do ser humano, porque ele bem sabia o que havia no coração de cada um deles. O que é que isso significa? O que é que Jesus sabia sobre aquelas pessoas que nós não sabemos? O que é que Jesus viu naquelas pessoas que outros não viram? O que Jesus viu neles que fez com que Jesus não se confiasse a nenhum deles? O quê? A resposta é dada quando no verso seguinte, um daqueles novos crentes procura Jesus no meio da noite. Impressionado pelos milagres que ele havia visto, ele procura Jesus agora no meio da noite e ele vai ter com Jesus. Jesus sabia uma coisa a respeito de Nicodemos e a respeito de todas aquelas outras pessoas que fazia com que ele não confiasse em nenhuma delas. E sabe o que ele sabia a respeito delas? Jesus sabia que nenhuma daquelas pessoas haviam de fato nascido de novo. É por isso que ele não precisa nem ouvir Nicodemos falar nada sobre a razão da sua visita, porque ele já sabia o que havia no coração deles. E quando Nicodemos chega ali, Jesus é claro e diz: Nicodemos, corta o papo furado. Você precisa nascer de novo. O que nós aprendemos em João 3, de 1 a 10, é a percepção de Jesus sobre a natureza humana. E o remédio de Jesus para essa condição humana. Eu sei que não é fácil, irmãos, ouvir sobre a nossa condição. Mas você já imaginou você ir a um médico e dizer ao médico: olha, eu vim aqui, eu quero fazer todos os testes, mas não me diga se eu tiver algum problema. Não faz sentido. É duro, é difícil, mas é necessário. Qual é então a condição do homem, irmãos? E qual é o remédio de Deus, conforme a percepção de Jesus? O verso 6 é a declaração mais importante sobre a condição humana. Porque o verso 6 diz o seguinte: o que é nascido da carne é o quê? É carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Perceba, quando você nasce da carne, o nascimento biológico, você herda uma natureza humana. Mas quando você nasce do Espírito, você recebe uma natureza espiritual. Quando você nasce, não é, do corpo, fisicamente, você recebe vida humana. Quando você nasce do Espírito, você se torna vivo para Deus. Quando você nasce nesse mundo, você cria afeição pelos seus pais terrenos. Mas quando você nasce do Espírito, você passa a amar o seu pai, o quê? Celestial. O primeiro nascimento nos dá apetite, irmãos. Fome e sede. Fome de comida, não é? Sede de um leite quentinho. Sede de sucesso, de ser bem sucedido na vida. Nos dá o apetite sexual. Mas o nascimento espiritual nos dá fome de quem? De Deus. Das coisas espirituais. Quando nós nascemos nesse mundo, o instinto natural do ser humano é preservar a vida, é salvar a vida. Mas quando você nasce de Deus, o instinto natural passa a ser perder a vida por causa de Deus e do Evangelho. Percebem? 2 nascimentos, mas 2 heranças completamente diferentes, completamente opostas. Há 4 coisas que Jesus falou sobre aqueles que nunca nasceram de novo, mas que nasceram apenas dos seus pais terrenos, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Primeira coisa, aqueles que não nasceram de novo,
de acordo com Jesus, são carne. A primeira coisa que Jesus disse, quem nasce da carne é o quê? É carne. Significa que aquele que não nasceu de novo, ele é apenas uma pessoa física. Ele é um corpo físico, mas destituído da presença espiritual de Deus. Judas 19, por exemplo, diz que estes são os que causam divisão, pessoas naturais, destituídas do Espírito Santo. Percebe que a Bíblia consegue identificar que há pessoas que são apenas naturais, destituídas da presença de Deus. Carne, em João 3,6, é um sinônimo da natureza humana, mas sem esse toque sobrenatural de Deus, que produz uma vida espiritual. Romanos 7,18, o apóstolo Paulo descreve a condição moral dessa natureza humana, quando ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, diz ele, não habita o quê? Bem nenhum, Paulo diz. Carne é a natureza humana sem o toque do Espírito Santo. E quando essa natureza humana, irmãos, que nós temos, ela é deixada sem esse poder sobrenatural do Espírito Santo, todos os seus desejos, seus impulsos, necessidades, o resultado é, como diz Paulo, não vai haver bem nenhum. Corrupção moral, total, completa. Não importa a aparência. Essa é a condição do ser humano, sem a presença de Deus. Gálatas 5, 19 e 21, Paulo é mais enfático ainda, quando ele diz o seguinte, que as obras da carne são manifestas. Carne, percebe a mesma palavra que Jesus usou? E quais são as obras da carne? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, e assim segue a lista. É a carne sem a presença sobrenatural de Deus. Jesus tem uma percepção muito negativa da natureza humana, sabe? Lendo a Bíblia é interessante. Muito negativa da natureza humana como existe no mundo, sem o toque regenerador do Espírito Santo, sem ter nascido de novo. E perceba que aqui nesse texto, Jesus não fala de um grupo específico de pessoas. Jesus, ele fala de forma geral. Ele diz que aquele que é nascido da carne, não importa quem seja, onde esteja, ou em que época tenha nascido, se ele nasceu apenas da carne, ele é o quê? Ele é carne. Sem o novo nascimento, irmãos, a natureza humana, não importa quem seja, ou onde esteja, é totalmente depravada, totalmente caída. O ser humano é bem capaz, e eu sou uma pessoa que admira muito a obra humana, não é? Principalmente porque eu não tenho habilidade nenhuma com as minhas mãos. Eu sou terrível em qualquer coisa. Se você me mandar consertar alguma coisa, provavelmente vai ter que pedir alguém para consertar o que eu consertei, não é? Então eu admiro muito o que eu vejo. Eu admiro as construções, eu admiro a tecnologia, eu admiro o avanço da ciência, né, nos últimos 100 anos. Mas de acordo com a Bíblia, irmãos, de acordo com a Bíblia, tudo isso aqui, a música, as sinfonias, a tecnologia, tudo isso aqui não tem valor moral nenhum diante de Deus. Deus olha para a humanidade sem o toque regenerador do Espírito Santo. E o que Deus vê é a humanidade corrupta. É uma humanidade corrompida pelo pecado, depravada. É isso que ele vê. Na percepção de Jesus, aquele que não nasceu de novo, não importa que seja e a aparência que tenha, ele é apenas carne. Apenas carne. Em segundo lugar, na percepção de Jesus, aqueles que não nasceram de novo, nasceram apenas uma vez, não apenas são carne, mas estão mortos. Estão mortos. A segunda coisa que Jesus diz é que todos aqueles que nasceram apenas uma vez, não importa quem seja, estão mortos. Porque o nosso primeiro nascimento deu vida à carne, à biologia. Mas Jesus disse o seguinte, logo em seguida, aquele que é nascido do Espírito, no entanto, é o quê? É Espírito. Quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. O que Jesus quer dizer é que todos nós nascemos nesse mundo espiritualmente mortos. Nós nascemos fisicamente vivos. Mas nós nascemos todos o quê? Espiritualmente mortos.
O que mais impressiona é que nem sempre foi assim. A Bíblia nos diz que quando Deus nos criou, Ele nos fez mais do que meramente carnes. Nós éramos mais do que mortos-vivos caminhando sobre a terra. Gênesis 2:7, por exemplo, a Bíblia diz que o formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, Gênesis 2:7. E quando Ele formou o homem do pó da terra, Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus criou um homem completo. Deus, quando nos criou no princípio, Ele nos criou um ser espiritual. Ele colocou Adão e Eva no jardim e deu a eles todas as condições para viverem uma vida plena na sua presença. Mas os advertiu. E qual foi a advertência? Não se separem de mim, senão vocês vão morrer. Vocês precisam estar conectados comigo. Obediência a mim, senão vocês vão morrer. O mundo era perfeito, irmãos. Vocês já imaginaram como era o mundo lá no começo? Já tentou imaginar? Não tinha segunda-feira, não com a conotação que ela tem hoje, né? Você não tinha isso, e segunda-feira, outra semana, né? Não tinha isso. Não tinha trabalho. Não como nós conhecemos hoje. Estressante, desgastante fisicamente, mentalmente. Não existia isso, não é? Adão e Eva não tinham nem roupa, não tinham essa preocupação. Já imaginaram? Pureza de mente, a tranquilidade, a vida leve, sem preocupações, né? Não tinha as preocupações que a vida moderna traz. Alguns dizem que Adão era tão feliz que nem sogra tinha, né? Mas isso são observações maldosas que não estão na Bíblia. Mas Deus fez um alerta. No dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. A questão não era o fruto, não era a árvore, mas o que representava. Eu não sei explicar como o mal surgiu. Eu não sei. Como é que pode o mal ter surgido num ambiente perfeito, irmãos? Deus criou tudo perfeito. Como é que o mal surgiu? Eu não sei. É um mistério. Mas surgiu. No coração de Satanás primeiro. E depois a rebelião migrou para a terra e alcançou o nosso planeta. E o maior engano de Satanás foi levar o homem a crer que poderia ter vida em si mesmo. Que poderia ser feliz sem Deus. Ser completo sem Deus. E ainda tem muita gente hoje crendo nessa mentira. Correndo atrás de tudo na vida, menos de Deus. Vidas vazias e sem significado. Dinheiro é bom, irmãos? É. Mas não faça disso o objetivo último. Você nunca vai ter o bastante. Sucesso é bom? É. Mas qual é o limite do sucesso? Como é que você avalia que chegou lá? Como é que você avalia isso? Carreira é bom? É. Mas vai acabar um dia. Divertir-se é bom? É muito bom. Mas hoje a gente vive uma geração atrás apenas de, excitar os seus sentidos ao limite. Com a música, com a bebida, com o sexo sem compromisso, uma overdose dos sentidos. Não cai nessa cilada. Não existe vida sem Deus. A nossa vida deriva de Deus. E no dia que essa ligação foi cortada lá no Éden, o homem começou a morrer. A mulher comeu primeiro. Depois deu para quem? Para o homem, que comeu também. Não culpe a mulher, não é? Alguns dizem, mas a mulher comeu. Não, mas ela deu para o homem e ele comeu. Não forçou, ele escolheu também. Não culpe a mulher. O homem comeu porque quis. E cada um de nós temos escolhido em nossa vida comer ou não do fruto. Cada um de nós, ninguém nos força. É uma escolha individual. Eu lembro daquele homem, né, que chegou um dia e estava meio acima do peso. E disse, pastor, mas olha, eu estou assim porque minha mulher só faz comida gordurosa, né? Mas você come, né? Ela faz e você come. Todos somos culpados, de uma forma ou de outra. E a rebelião espiritual é a marca de todos nós. Eu não entendo Deus, irmãos. Eu não teria dado a liberdade que Deus deu ao homem, sabendo que por causa da liberdade, o meu filho, a minha filha morreria. Eu jamais teria dado essa liberdade, mas Deus deu. Ele correu risco. E a liberdade do homem foi o risco de Deus. Foi nessa liberdade que o homem escolheu virar as costas para Deus. Mas Deus Ele prefere correr o risco de perder você, do que forçar você a viver ao lado dele.
Não a força que obriga, mas o amor que conquista. Não é essa a história da cruz? A história de um amor que conquista e não da força que obriga? Você pode voltar as costas para Deus. Você pode ir embora agora. Você pode rejeitar tudo. Você pode ignorar Ele, virar as costas, desobedecê-lo. Mas o amor de Deus não muda. E Ele continua lá, oferecendo a você o mesmo perdão e a mesma salvação que Ele ofereceu desde o princípio do mundo. Você é livre. É livre para ir, é livre para ficar. E não foi esse o drama do filho pródigo, não é? Quando o pai estava ali, o que é que eu faço? E ele abriu a porta da casa e disse, filho, a vida é tua, a herança é tua. E ele sabia que o filho ia se esborrachar, ia se machucar, mas é o risco da liberdade. E o filho foi e se esborrachou e quebrou a cara e desobedeceu ao pai, afastou-se do pai. Mas um dia ele caiu em si, reconheceu que realmente o pai tinha razão. Vale a pena viver junto ao pai. E ele voltou para casa. Deus criou um homem livre, irmãos. E esse homem livre escolheu comer do fruto. E o que nós vemos hoje é o resultado disso. Aquele que nasce da carne é carne. E não apenas é carne, mas está morto. E o mundo que nós vemos hoje é um mundo mau, irmãos. É um mundo hostil. Você tem dúvida disso? Assista o noticiário, leia um jornal, dê uma olhada. O mundo é mau, é um ambiente hostil. E eu queria que você entendesse uma coisa, que esse não foi um mundo criado por Deus. Deus criou um mundo totalmente diferente. Não culpe a Deus pelo que está aí. É uma tendência nossa, não culpe a Deus. Deus não planejou você viver a vida que você vive. Eu sei que não é fácil, mas Deus não planejou isso. O plano original de Deus era completamente diferente. Completamente. Não há nada de bom no pecado, irmãos. Lembre-se disso. Nada de bom. Pode até ter uma recompensa momentânea, mas não é nada de bom. Eu lembro de 4 amigos. Eu e mais 3 amigos. Quando eu voltei para a igreja, fiz amizade com esses 3 colegas. Da mesma idade, adolescentes. E é interessante, porque assim que eu voltei para a igreja, Deus me chamou logo para o ministério. Até hoje não entendo como nem porquê. Mas assim que me chamou, eu fui. 17 anos de idade. Um outro desses amigos resistiu. 20 anos depois, ele foi para o colégio, hoje ele é pastor. E é interessante, porque quando ele foi para o seminário, eu era o pastor da igreja do colégio. E aí eu fui pastor dele, ele como aluno do seminário. Éramos amigos de adolescente. Ele está no ministério há uns 5 anos agora. O terceiro deles seguia uma vida normal, não é pastor, ele é normal. E ele casou, está na igreja, feliz, está ali, feliz da vida. Mas o quarto amigo, escolheu caminhos diferentes. É um cara de tremendo sucesso, tremendo sucesso. Ele dirige uma rede de concessionárias no Norte e Nordeste. Ele é rico hoje. Casas na praia, fazenda, viagens ao exterior constantemente, amigos da alta sociedade. Em 2012 eu fui ao Brasil. E o filho dele, de uma forma miraculosa, como estudava num dos nossos internatos, converteu-se. E eu ia fazer o batismo dele naquele sábado. E nós convidamos ele para vir, sem saber que era o batismo do filho. E ele foi, pegou o avião com a esposa, foi. Chegou no sábado, nos encontramos, conversamos. Há 20 anos que não nos íamos. Durante o culto, chamei o filho dele. Expliquei o que estava acontecendo. Batizei o filho dele. Ele não acreditava no que estava acontecendo. Chorou demais. Nos abraçamos e terminou o culto, conversei com ele. Quando voltamos para Recife, que eu estava de férias, fui a Recife, ainda me encontrei com ele e com a esposa. Mas ele disse, não cabe na minha vida. Não cabe. 4 amigos, irmãos. Escolhas completamente diferentes. Um coração vazio. E até hoje eu sinto por ele. Um amigo do coração, com quem eu convivi durante um bom período da vida. Mas se você não nasce de novo, você está morto. Não tem outra alternativa. A terceira coisa que Jesus falou sobre os que nunca nasceram de novo é que eles não entrarão no reino dos céus. É óbvio, né? Se você é carne, se você está morto, você não vai entrar no reino de Deus. Eu imagino que deve ter sido aterrador para Nicodemos ouvir aquilo de Jesus. Nicodemos, se você está fora, você vai para o inferno. Foi o que Jesus disse. É interessante que hoje a gente tenta ser muito polite, né? Essa ideia de você respeitar muito a posição do outro.
Jesus não foi nada polite nessa conversa com Nicodemos, né? Pelo contrário, ele foi direto, objetivo. Imagine a cena, Nicodemos chega ali, ele viu Jesus em Jerusalém fazer os milagres na Páscoa, ele está todo animado, junto com aquela multidão, e ele vai lá e se aproxima de Jesus, não é? E ele chega ali junto de Jesus, e Jesus, olha, eu sei que o Senhor é mestre em Israel e tudo mais, Deus é contigo. E Jesus corta a conversa e diz, Nicodemos, pessoas que não nascem de novo vão para o inferno. Nada polite, mas foi a atitude de Jesus. Essa é a percepção de Jesus em relação àqueles que nunca nasceram de novo. Não entrarão no reino de Deus. I'm sorry, mas é o que a Bíblia diz. É a condição humana. A quarta coisa que Jesus falou sobre os que nunca nasceram de novo é que as suas obras são obras da carne e não do Espírito. Perceba que há uma diferença gigantesca entre religiosidade e uma vida vivida no Espírito. Eu posso até ver Jesus balançando a cabeça quando Nicodemos está falando e perguntando, mas como é que é isso? E Jesus disse, mas Nicodemos, você é mestre em Israel e você não entende dessas coisas. É possível, irmãos, ser um professor de escola sabatina e não entender disso. É possível ser um líder espiritual e não ter nascido de novo. É possível ser um pastor e nunca ter nascido de novo. Nicodemos tinha tudo, posição, conhecimento, tudo. Mas ele nunca tinha entregue de fato seu coração a Deus. Ele nunca havia nascido de novo. E as suas obras, não importavam quais fossem, eram apenas obras o quê? Da carne. Sem valor diante de Deus. Às vezes eu me pergunto, por que eu venho à igreja, irmãos? Por que eu faço o que faço? E você? Por que você está aqui hoje? Por que você vem à igreja? Por que você é um cristão ou crê nas coisas que diz crer? Por quê? Se a resposta não for porque de alguma maneira há uma convicção do amor de Deus e uma entrega completa a Ele, não importa a aparência, irmãos. Tudo que nós fizermos na vida serão apenas obras o quê? Da carne. E agora alguém pode estar olhando para mim meio assustado e perguntando o seguinte, pastor, você veio aqui hoje de manhã para dizer isso? Porque se eu sou apenas carne, se alguém que não nasceu de novo é destituído do Espírito de Deus, se não habita bem nenhum no coração humano, se estou morto, se estou fora do reino de Deus, se às vezes eu posso usar até a própria religião para tentar ser aprovado por Deus, mas o que eu produzo, não importa o que seja, são apenas obras da carne, sem valor moral algum diante de Deus. O que é que eu posso fazer para mudar a minha condição? Há esperança? E para alguém que se faz essas perguntas, eu quero dizer o seguinte, que há esperança. Porque a primeira resposta que eu espero de você nessa manhã é desespero. É desespero, irmãos. Eu não acredito em nenhum cristão que verdadeiramente tenha nascido de novo, que não tenha passado pelo momento do desespero espiritual. Faz parte o reconhecimento daquilo que sou e da necessidade que tenho. É a história que nós encontramos na Bíblia de Jacó, lá no vale de Jaboque. Quando Jacó durante a noite inteira lutava com Deus e ali ele fez a entrega dele, que ele nunca havia feito. Todos nós temos que passar, em algum momento da vida, pela luta da entrega pessoal. O desespero é o primeiro sentimento. E Nicodemos ficou desesperado quando ele ouviu, você está fora, Nicodemos. Você tem que passar por algo que você ainda não passou, senão você está fora. E Jesus então comparou a obra do Espírito Santo com o vento. Eu não sei navegar, não tenho barco, não entendo nada de barco, mas eu sei de uma coisa, que se você está no mar, num barco à vela, e o vento não sopra, você fica o quê? Desesperado. Você tem que sair do lugar. Mas quando o vento sopra, irmãos, há esperança de se chegar ao destino. Verso 8, Jesus disse, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Não tem explicação, mas as evidências estão lá. O vento é livre.
E Nicodemos, quando ouviu aquilo, ele perguntou no verso 9, como pode ser isso? O novo nascimento, irmãos, não é obra sua. Acalme-se, não é obra sua. É obra de Deus, é um milagre realizado por Deus. Nicodemos sabia que sozinho não podia. A iniciativa é de Deus, sempre foi. Mesmo lá do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Quem foi atrás? Foi o homem que correu para Deus? Não, foi Deus que foi atrás do homem. A iniciativa sempre é de Deus. Deus foi lá, Adão, onde estás? Mas embora a iniciativa seja de Deus, sempre a resposta é sua. Sempre. A iniciativa de Deus, mas a resposta é sua. Se nessa manhã você sente necessidade de uma experiência mais profunda com Deus, e desespero é o que às vezes surge no seu coração, a única coisa que você precisa dizer para Deus é o quê? É estou aqui. Estou aqui, Senhor. E eu preciso desse milagre em minha vida. Ernest von Braun, ele foi um cientista físico. Ele foi o inventor da bomba de nêutrons. Já ouviram falar da bomba de nêutrons? Né? Mais poderosa que a bomba atômica. Ele foi o inventor da bomba de nêutrons. Um homem extremamente capaz. Alemão, contratado pelos americanos, logo após a Segunda Guerra. Ernest von Braun, ele era um ateu. Mas ele converteu-se, antes do final de sua vida, a Jesus Cristo. Quando Ernest von Braun morreu, seus familiares foram ao seu escritório e encontraram muitos papéis, anotações que ele havia feito. Em meio àqueles muitos papéis, eles encontraram um papel, uma nota, que descrevia a sua conversão. Ele havia escrito alguma coisa. E naquele bilhete, Ernest von Braun dizia o seguinte: naquele dia, eu não vim pelo intelecto, mas eu vim pela fé. Como uma criancinha. E eu disse, Senhor, está aqui a minha vida. Não vale muito. A mente está cheia de coisas, mas o coração está vazio. Toma a minha vida e transforma. E Deus transformou a vida dele. Eu nunca vi alguém, irmãos, buscar a Deus sinceramente e não receber de Deus o poder para uma nova vida. Eu nunca vi isso acontecer. Mas você tem que querer. Você tem que desejar, sentir necessidade, deixar-se lançar nos braços de Deus. Naquele dia, Nicodemos reconheceu que precisava de algo que não tinha, que não podia produzir sozinho, que era incapaz de oferecer a Deus. E Jesus disse a Nicodemos, essa é a obra do vento, do Espírito Santo, é a minha obra. Um dia uma cruz será levantada. E essa cruz, quando for levantada, ela vai mudar a história para trás e para frente. E sabe, irmãos, não importa que o mal tenha se instalado na terra. Não importa que Satanás tenha frustrado os planos de Deus momentaneamente. Jesus disse em João 3 que uma cruz seria fincada entre o céu e a terra. E essa cruz mudaria a história do mundo. E já mudou. Porque tempo depois Jesus disse, eu via a Satanás caindo do céu. O inimigo derrotado. Mas a minha questão hoje, irmãos, é com você. Qual é a sua escolha? Qual a sua decisão? Você sabe pela história bíblica que Nicodemos retirou-se daquela conversa. A sua última palavra com Jesus foi, Senhor, como pode ser isso? Jesus falou, Nicodemos foi embora e não tomou uma decisão. A história revela que Nicodemos só tomou a decisão tempos depois. Depois da morte de Cristo, ele se posicionou. Tempos depois. Ele deve ter se arrependido muito de não ter caminhado aqueles 3 anos e meio com Jesus Cristo. Você não precisa esperar, irmãos, tempo ou futuro para tomar decisões que podem ser tomadas hoje. A iniciativa é de Deus. Mas lembre-se, a escolha é sempre quem? É sempre sua. Você quer tomar essa escolha hoje? Pedir a Deus que sopre esse vento em direção à sua vida. Que se de alguma maneira você acha que não tem a experiência profunda que deveria ter, que essa passe a ser a sua experiência a partir de hoje.
Feche os seus olhos, querido Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo vivendo num mundo mau, mesmo tendo uma natureza pecaminosa dentro de nós, mesmo sabendo que em nós não habita bem algum, que somos carne, que estamos mortos, que estamos fora do teu reino. Obrigado, Pai, porque o vento sopra. E o vento do poder e da obra do Espírito Santo, nesta manhã, sopra nesse ambiente, para produzir em nossa vida, na vida de cada um daqueles que aqui estão, um milagre que nós não podemos produzir sozinhos. Produz em nós, Pai, esse milagre conforme a tua vontade. E dá-nos a alegria de vivermos uma vida ao teu lado aqui, para que possamos viver ao teu lado por toda a eternidade também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao som da música, então, vamos cantar Bem Junto a Cristo e fiquemos em pé. Bem junto a Cristo, eu quero estar.
Querido Pai, despede-nos agora em Tua companhia, em Tua presença e, acima de tudo, que Teu Espírito possa habitar em nosso coração plenamente, produzindo nova vida a cada dia. A Ti rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.